Shalom, shalom, lekulam, paz, paz para todos. Desejo que todos vocês estejam bem. Quero convidá-los para mais uma reflexão sobre o Sefer Yetzirah, para darmos conclusão ao capítulo 1, já que esse capítulo todo trata sobre Sefirot. Sem mais delongas, então, vamos lá para mais uma reflexão sobre o Sefer Yetzirah. Este é o estágio de Malchut. Malchut, como sabemos, é a 10ª Sefirá, que é considerado o 10º dito do Eterno, lá no primeiro capítulo de Gênesis, Bereshit, no qual alguém se encontra na base da árvore da vida. Sim, porque de cima para baixo, a primeira Sefirá é Keter, ela está no topo da árvore, e Malchut na base. Então, ela é considerada como a base da árvore da vida. É neste estágio que o iniciado deve trabalhar com a letra que ele deseja usar. Então, o iniciado escolhe uma letra para a meditação mística e ele deve trabalhar com ela através da meditação. Ele deve, portanto, desenhá-la na água. A água já vimos que é Rokhmah. E acendê-la no fogo. O fogo já vimos que é Binah, em estudos anteriores. Segue aqui o mesmo raciocínio e as mesmas definições para água e fogo. As instruções subsequentes, portanto, indicam como a letra deve ser carregada com poder espiritual. Isso é possível através da mente, que é uma entidade espiritual. Através da mente, a pessoa irá contemplar tal letra e desenhá-la na água. A água, portanto, Rokhmah, e acendê-la, essa mesma letra, acendê-la no fogo, ou seja, em Binah. Binah é a Sefirá que está ligada ao Olam, o universo de Briá, o universo da criação. Lá é o lugar onde ficam os serafim. Serafim é uma palavra que deriva de fogo, saref. Tem uma ligação etimológica com a palavra saref, visto que em torno desses malachim, desses anjos, os serafim, há um fogo, uma claridade, e essa claridade elétrica, essa eletricidade, esse fogo, essa claridade elétrica é chamada de Hashmal. As instruções subsequentes, portanto, indicam como a letra deve ser carregada com poder espiritual. O terceiro passo é água do fôlego. Fôlego, portanto, é referente a Keter, que é a primeira Sefirá, que é chamada de vazio. O mundo só foi possível a partir da existência do vazio. Então, o vazio refere-se a Keter e o caos a Rokhmah. Devido à turbulência que há e à escuridão, afelá, que impossibilita qualquer estrutura, qualquer ordenamento. E se houve o ordenamento e qualquer estrutura é devido a Binah, que gera e torna possível e compreensível aquela ausência de estrutura e ordenamento. Inicialmente, o iniciado desenha a letra no ar transparente. Isso não é fácil. Então, requer muita atenção, muita disciplina. E isso só é possível através de esvaziar a mente totalmente, né? Como vimos, oscilando entre consciência Rokhmah e Binah. E mostramos nos vídeos anteriores tais técnicas
de como isso é possível. É só ir lá no canal, dar uma olhada para uma maior compreensão desse assunto. Visualizando a letra claramente, uma vez que ela seja desenhada na água e acendida no fogo, isso quer dizer oscilar entre as consciências Rokhmah, sabedoria, e Binah, entendimento. Procurando esvaziar totalmente a mente, é que se pode alcançar essa consciência Rokhmah. E então, através dessas técnicas, poder desenhar a letra na água e acendê-la no fogo, através da mente, com o poder espiritual da mente. Ele deve, então, alcançar o nível de Rokhmah, voltando para um estado de consciência Rokhmah, começa a ver a letra como se estivesse olhando-a através da água. Então, a pessoa irá contemplar o elemento água através da sua mente e desenhar na água a letra. Isto é, desenhá-la através da água. A letra começa a se apagar e desaparecer, porque a pessoa irá aprofundar o desenho vazado, um desenho vazado. Então, a água e o vazamento deve ser no formato da letra, sendo que a letra ela tem uma parede, um muro, como o Sefer Yetzirah fala, ela tem uma base e ela tem um teto. Esse é o estruturamento, esse é o ordenamento, e isso só é possível através do processo de oscilação entre a Binah, que gera e traz esse ordenamento e estruturamento e definição de letra, e isso só é possível através da oscilação entre consciência Rokhmah e Binah. Então, quando a pessoa começa a adentrar através da mente nesse domínio da água e desenhar a letra de forma vazada na água e aprofundar, vai chegar uma hora que esse aprofundamento vai fazer com que a letra venha a desaparecer. Como se víssemos através da água crescentemente profunda. O iniciado deve então gravar e entalhar o caos e o vazio. O caos já vimos que é Rokhmah. Por que caos? Porque há um turvamento, né? Um turvamento. O que é um turvamento? Algo nebuloso, algo indescritível, inefável, algo que não tem qualquer ordenamento ou estrutura. E o vazio é Keter. Keter é o vazio. Já vimos, então, Rokhmah é caos e Keter é vazio em vídeos anteriores. E Lama é um processo em que é possível escrever, visto que há até uma comparação, uma alusão com a tinta, né? Por exemplo, temos aqui tinta, né, que escreveu essas letras aqui. O branco representa o que? O vazio. O branco do papel representa o vazio, tipificado por Keter. Então, o vazio é importante. Sem essa folha vazia, que é o branco, né? O branco, que há. Por isso, Keter representa o branco. E o branco, ele consta em si todas as letras. Isso já foi provado fisicamente, através dos físicos, que o branco, ele consta em si todas as letras, ou todas as cores, retificando todas as cores. Então, o branco representa o Keter. O preto, com que se escreve, é subentendido, né, e está implícito que há uma parte sólida e uma parte líquida na tinta. É chamada de lama, com a qual se pode escrever. E o barro é Malchut, que é a argila, né?
Antigamente se escrevia em argila, através de escritos como hieróglifos e escrita cuneiforme. Se fazia entalhes e, através desses entalhes, desenhos, e esses desenhos eram imbuídos de significados. Neste estágio, a forma se rompe e se dissolve por completo, como alguma coisa vista através de água turbulenta. Por exemplo, as Fossas Marianas, que é um lugar no oceano, não sei dizer bem aqui se no oceano ou no mar, mas só pesquisar aí, as Fossas Marianas é o lugar onde tem a maior profundidade. Lá é tão escuro, essa escuridão é chamada afelá. É comparado, então, com o nível ou direção, ou sefirá, como você queira chamar, chamada de Rokhmah. Trouxemos até uma técnica para poder chegar a visualizar Rokhmah, é tentar ver o que há atrás das costas. Sendo que não temos olhos atrás da cabeça, o que vemos? Nada. Isso é Rokhmah. Então, é assim que o mundo surgiu, ex nihilo, a partir do nada absoluto, da escuridão total. Isto é o caos e o vazio. A imagem logo desaparece por completo, né, por causa da água turbulenta. Quando Hashem disse, haja separação entre água e a porção seca, terra, ele separou entre Rokhmah e Malchut, que é a 10ª sefirá, como falamos aqui, que é a base. Alguém deve se ver como na base da árvore. Então, essa turbulência irá, a pessoa, através de contemplar a água e aprofundar-se nessa escuridão, né, através do desenho da letra escolhida na água e acendendo-a também logo após no fogo, e vendo por esse ângulo de que a separação entre a água e a terra, a saber, Rokhmah e Malchut, possibilitou que houvesse lama, e lama tipifica a tinta com a qual se pode escrever. Então, a pessoa deve se ver como, na base da árvore da vida, como numa areia movediça, sendo envolto pela lama. A letra começa a se apagar e desaparecer nessa contemplação em que se faz da água que a letra vai sendo aprofundada através da mente. A mente há de se aprofundar no desenho vazado da letra na água, e essa profundidade irá trazer escuridão, e essa escuridão há de envolver o iniciado. E isso é um método ao qual o iniciado pode atingir o nível de Rokhmah. E também oscilar entre Binah também, porque como alguém vai gravar e entalhar sem que haja informação e estruturamento e ordem para que se possa chegar a escrever. Então, ao fazer isso, a pessoa consegue escrever de fato no cosmos. O iniciado deve então gravar e entalhar o caos e o vazio, a lama, como explicamos, e o barro. Neste estágio, a forma se rompe e se dissolve por completo. A forma de quem? A forma da letra, por causa da profundidade e da escuridão que há, né, devido à mistura do elemento sólido e líquido na água, que é chamado de lama, que fica no fundo mais profundo dos mares e oceanos. E eu trouxe aqui um exemplo das Fossas Marianas, que é o lugar mais profundo nos mares. Tão escuro e tão profundo que pensava-se que não havia vida lá. Mas hoje já é possível saber
que há vida lá, mesmo com a impossibilidade da gravidade lá ser tão intensa, de modo que pode esmagar qualquer estrutura que possa chegar, inclusive pessoas que faleceram nessa tentativa. Mas com o desenvolvimento da ciência, foi possível fazer um estudo mais aprofundado das Fossas Marianas e perceber que há vida nesse lugar inóspito, como alguma coisa vista através de uma água turbulenta. Isso é o caos e o vazio. Então, o caos e o vazio é algo turbulento. Se não fosse Binah para gerar a sabedoria e a coroa, não saberíamos nada sobre o Criador. A imagem logo desaparece por completo, como se tivesse sendo vista através de água lamacenta. Então, como a pessoa pode ver através de uma água lamacenta? Uma água cristalina se pode desenhar uma forma vazada na água. Mas na água lamacenta não se pode ver através da transparência, por causa que o elemento sólido misturado e unido com a água torna imperceptível a visão. Isso é um estado de Rokhmah. Isto é a lama. Finalmente, tudo o que fica é escuridão, como tinta negra, como se alguém estivesse enterrado em lama e barro totalmente opacos. Essa é a percepção que traz aqui no início, esse estágio de Malchut, no qual alguém se encontra na base da árvore da vida. A base da árvore, Malchut, está falando do barro. E lama também, visto que a lama é que causa esse turvamento, escurecimento, devido à profundidade. E essa profundidade só é possível através de técnicas em que o iniciado, através da oscilação entre ambas as consciências, há de buscar o aprofundamento. Então, nesse estágio, a forma se rompe, se dissolve por completo. A forma de quê? Da letra, em que ele está meditando, como alguma coisa através da água turbulenta. Não se pode perceber algo que está por trás da água turbulenta. Isso é um estado de consciência Rokhmah. Isto é o caos e o vazio. A imagem logo desaparece por completo, como se estivesse sendo vista através de água lamacenta, isto é, lama. Finalmente, tudo o que fica é escuridão, como tinta negra, como se alguém estivesse enterrado em lama e barro totalmente opacos. Por isso, alguém tem que se ver como na base da árvore. Então, é como se tivesse pisado em areia movediça e estivesse sendo engolido, por assim dizer, pela areia movediça, que é uma lama. Tem água, Rokhmah, né, que representa a água, e tem o sólido, que é Malchut, com o qual se pode escrever. O texto escreve este processo dizendo: grave-as como um jardim. O jardim, ele fica dentro de casa? Não, fora. Então, quer estar falando da parte externa da letra, o que fica fora. Entalhas como um muro. O muro quer dizer que toda letra tem uma lateral, tem um traço vertical, é chamado de muro. Cubras e rodeias como um teto. Toda letra tem um teto. Primeiro, visualize esta escuridão sob seus pés. Eu trouxe até aqui um exemplo da areia movediça. Estes podem
parecer que se dissolvem. Um fenômeno que também é mencionado em outros textos místicos antigos. Lentamente, faça esta escuridão arrastar-se sobre você. Então a pessoa deve imaginar que está envolto totalmente em escuridão, como falta luz em todo o seu bairro, em toda a sua cidade, e há um apagão, né? Como houve aí na Europa recentemente um apagão. Se veja num lugar, né, através da mente, numa meditação, totalmente envolto pela escuridão, que a pessoa irá perceber esse estado de caos e vazio e esse estado essa sefirá, que é a sefirá de Rokhmah, que representa essa água turva, envolvendo-o completamente como um muro. Finalmente, faça com que ela lhe cubra e rodeie como um teto de barro manchado de negro. Então, isso quer dizer grávias como jardim. As mesmas técnicas que utiliza-se para se escrever uma letra, por exemplo, a Veit, Veit quer dizer casa em hebraico, que é a segunda letra do Aleph Beit, ela tem uma base, tem um teto e tem um muro, que é a parte vertical dela. Nesse ponto, você não experimentará sensação visual alguma. Então, da mesma forma, a pessoa deve se ver dentro da escuridão, como a escuridão tendo um teto, um muro e uma base. Então, nesse ponto, você não experimentará sensação visual alguma, nem física ou mental. Durante todo este processo, você deve estar completamente consciente da sensação de água. Durante todo o processo. Por quê? Porque lama tem água. É uma composição entre soluto e solvente. Então a pessoa deve estar tranquilo e absolutamente calmo. Ele é o sentimento úmido. A pessoa deve estar nesse sentimento úmido e escuro do útero. Quando você estava no útero, era semelhante, você estava envolto numa escuridão, se alimentando de um cordão umbilical e envolto por água, que é o líquido amniótico. E esse processo também é entendido quando a pessoa faz a tevilá no mikve, que ela emerge no mikve. Se for um lugar em que seja natural, os sábios dizem que a pessoa pode fazer a berachá até sem roupas lá, porque a água, se ela estiver turva, como aqui, que remete ao estado de Rokhmah, que é a escuridão total, então é como se a pessoa estivesse vestido, já que a água está barrenta. Então pode fazer até a berachá, que é como se a pessoa estivesse vestida, porque é proibido fazer a berachá estando nu. E tevilá e no mikve se faz nu, depois de ter feito a berachá vestido, no qual você está totalmente isolado de toda a sensação. Então, por isso que o mikve é comparado como a pessoa estivesse no útero. O Midrash se refere a esse respeito quando estabelece que a água concebeu e deu nascimento à escuridão absoluta Afelá. Então, trouxe aqui o exemplo da profundidade dos mares, os seus mistérios que, né, até hoje a ciência não conseguiu entender totalmente. Se procura muita coisa no espaço, através de viagens espaciais, mas tem pouco sido explorados os oceanos, devido ao desinteresse, né? Mas o oceano representa essa escuridão absoluta Afelá e também é alusivo ao útero, em que há a concepção e a geração de vida no lugar inóspito, escuro, né? E assim também
foi a criação do universo, ex nihilo, a partir do nada. Nada, então, remete a Rokhmah, quando o Sefer Yetzirah diz 10 Sefirot do nada, então quer dizer que 10 Sefirot surgiram a partir de Rokhmah, que é chamado de nada, que está ligado a o Olam Asilut, o mundo da emanação. Este é o nível da consciência Rokhmah. O iniciado alcança então o quarto passo. Temos mostrado aqui passo a passo para a meditação. Esse é o quarto passo, onde retorna a um estado de consciência binar. Porque esse estado de escuridão total precisa ser gerado, e quem gera é binar. Este é descrito como fogo e luz ofuscante. Já explicamos que fogo surge em binar. Como o Midrash continua, o fogo concebeu e deu origem à luz. Por isso que essa técnica de escrever a letra no fogo, para que haja a luz. A luz significa a informação, algo que pode ser visto. O que não pode ser visto não pode ser entendido, compreendido. Então, veja que binar é muito importante. O fogo, quando ele chega na escuridão, o que é que a luz faz em relação às trevas? Dissipa. As trevas fogem perante a luz. E então é possível compreender, entender e saber a informação. É o nível em que alguém acende-as com fogo. Ou seja, acende-as quem? As letras do Aleph Beit. Se o iniciado começa com uma letra, mas depois, quando ele já está versado, ele vai fazendo, intercalando letra com letra e, enfim, vai evoluindo no processo. Aqui o iniciado deve gravar e entalhar o trono de glória. Olha só, através da mente, ele vai imaginar como é o trono de glória. Para isso, é preciso estudar Ezequiel capítulo 1, o Rechalot Rabati, do Rabino Ishmael. O som aqui começou, aqui eu peço a compreensão de todos para que possamos concluir esse assunto, né? Os vizinhos estão usando aqui o som, mas vamos continuar, Bizrat Hashem. Então, deve contemplar os serafim, que são os malachim que estão nesse nível, que é trono, nível do trono, que está ligado a Sefirah de Binah, a qual é a origem do fogo. E já explicamos que o serafim vem do termo saref, fogo, por causa que eles são rodeados por uma eletricidade chamada de Hashmal. Ofanim, que são as criaturas que estão ligadas, os malachim que estão ligados ao mundo de Asiá, que é intimamente ligado a Malchut, que tem seus pés na terra e suas cabeças topando nos céus. E a Santa Hariot, que são aquelas criaturas que têm cabeça de boi, de leão, de águia e de homem, vistas pelo profeta no capítulo 1 de Ezequiel. Desenha, grava e enche a mente, entalha com essas imagens, que são as mesmas visualizadas pelos profetas em seus processos místicos, para saber a vontade de Hashem e desenhar no cosmos e mudar decretos através dessas meditações. Escrever um novo decreto, ou adocicá-los. Ele deve começar pelo trono e logo continuar através dos diversos níveis angélicos, terminando com as Hayot no universo de Yetzirah. Então, as Hayot, elas foram vistas no mundo de Yetzirah, o mundo da formação. E aqui no nome do Criador, Yod He Vav,
né, que é uma técnica também que a pessoa começa a visualizar. O Iod representa Rokhmah, sabedoria. Essa ponta aqui do Iod representa o Keter, que é o caos. Binah é a primeira Re, que é referente a Sefirat, que está ligada ao Olam Briá, que é o mundo da criação, e Vav, que tem valor numérico 6, representa 6 Sefirot, que são as 6 direções, as 6 direções primárias. E podemos perceber isso a partir de um cubo. Então, estamos aqui com um cubo com a letra Vet, ó. A letra Vet é como a casa. Olha que nós falamos na técnica sobre um teto. Aqui tem um teto, aqui tem uma barra vertical, que é chamada de muro, e aqui nós temos a base da letra, né, que é onde a pessoa deve se ver. A base tipificando, então, Malchut, né? Então, a letra Bet se escreve casa. A pessoa deve se ver como envolto por uma escuridão. E isso dentro da própria letra, né, que é escrita na água, mas que vai envolver o iniciado, e então ele é como se estivesse na base da árvore. Então, um cubo, mas aqui não é ideia, aqui já explicamos isso, aqui só para mostrar que a letra, o que deve ser realmente aqui analisado aqui é sobre o teto, o muro e a base. Mas aqui o que eu quero trazer aqui para vocês é sobre o cubo, né, que são 6 direções. Um cubo, um dado, esse dado que vocês jogam, que tem ás, duque, terno, quadra, quina e cena, são 6 lados. Cada lado do cubo representa as 6 sefirot, que é o valor numérico da letra Vav, que representa Ze Anpin, ou seja, Yetzirah, um universo. Então essas 6 direções, essas 6 direções tridimensionais, elas representam um universo que é chamado de Yetzirah, que é o nome desse livro, desse Sefer. E lá são encontradas as Hayot sagradas, que são aqueles animais, aquelas criaturas que têm 4 rostos. Um rosto de águia, um rosto de boi, um rosto de leão e um rosto de homem, que consta lá no capítulo 1 de Ezequiel. A seguir, o iniciado deve levá-lo a outras 6 sefirot de Hesed. Esse influxo, né? Olha só. Então, falamos sobre o universo de Yetzirah, já explicamos, né, o valor da letra Vav, que representa 6, as 6 direções tridimensionais, que corresponde às 6 direções, né? Levará, assim, o influxo ao nível de Binah. Sim, levará o influxo ao nível de Binah, porque quando alguém medita nas 6 sefirot, ela eleva essas 6 sefirot, a saber, Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod e Esod, ao nível de Binah, porque Binah é a origem das 6 direções tridimensionais, que é chamada de Yetzirah. Elas tiveram origem, quem gerou foi Binah. Por isso Binah é chamada de Ima, mãe. Porque o que a mãe faz? Ela concebe e ela gera e dá a luz. Então ela deu a luz a Yetzirah, o mundo de Briá, é a origem do mundo mais abaixo, chamado de Yetzirah, que é o lugar onde habita essas criaturas chamadas de Hayot, que tem 4 faces, como é abordado lá no capítulo 1 de Ezequiel. Estas são associadas a 6 direções do mundo físico, que tem a sua contraparte nos 6 dias da criação. Associando as sefirotes às 6 direções físicas, a pessoa leva de fato o influxo ao domínio físico. Então, a pessoa, ao meditar nas 6 sefirot, ela eleva essas sefirotes ao nível espiritual, mas também consegue elevar o mundo físico para esses mundos mais elevados, a saber, o mundo de Asiá, que está ligado a Sefirah de Malchut, que é totalmente considerado como um lugar em que
O mal prepondera? Sim, porque no Olam Absolute, o bem prepondera. Em Briá existe uma paridade, ou seja, o mal e o bem se anivelam. Mas em Yetzirah em Briá o bem prepondera. Em Yetzirah o bem e o mal se anivela, mas em Malchut, o mal prepondera. Então, mundo de Yetzirah, o mundo de Absolute, o bem prepondera, ou seja, o bem é só o bem lá. Só é o bem, tudo é o bem. No mundo, no Olam Absolute. Olam Absolute, só o bem, só há o bem. Em Briá, o bem prepondera em relação ao mal, embora o mal seja menor. Em Yetzirah, há uma paridade entre o bem e o mal. Já em Malchut, que é a 10ª Sefirá, o mal prepondera, que é o nosso mundo físico. O mal prepondera aqui. O mal domina, o mal tem o maior domínio. Por quê? Porque ela é a última Sefirá, ela é a 10ª, como mostramos. Então, alguém se vê na base da árvore da vida, tem o entendimento que o mal, aqui, nesse mundo, no Olam Asiá, que está ligado a Malchut, que é a base da árvore, o mal prepondera por causa da distância entre a 10ª e a primeira Sefirá. A primeira é Keter. Então Keter, que está ligada, está mais próxima do Criador, o bem prepondera. E Malchut, que é a mais afastada, por ser mais afastada, é chamada de um domínio do mal. O modo de atrair o influxo a estas sefirotes inferiores implica na contemplação das 3 letras. Então, na contemplação das 3 letras, a pessoa está trazendo o influxo divino dos mundos, né? Já que Rochma está ligada a Atzlut, a primeira rede do nome do Eterno, tetragrama, a Briá e a Vav e Yetzirah, ao meditar, está levando um influxo de santidade para Malchut, que é a segunda rede. Após essas 3 letras, tem mais uma dessa aqui, ó, a Re, que fica cá. Então é Yod, Re, Vav, Re. Essa última Re que possivelmente deveria estar aqui no tetragrama, né? Não há nada aqui, mas vamos imaginar que tenha uma segunda letra dessa aqui. Então, ao meditar, está trazendo um influxo de santidade para o mundo físico, que é carente, porque o mal prepondera aqui. E a vontade de Hashem é morar aqui, né, na segunda rede do nome do abençoado. O modo de atrair o influxo a estas sefirotes inferiores implica na contemplação das 3 letras Yod, Re, Vav, Re. Sua visualização deve fazer-se como se estivessem escrita Ashurita. Essa é escrita Ashurita porque tem os tagim, as coroas. Tem seus ketarim. Ketarim é o plural de keter. Keter quer dizer coroa, a primeira sefirá. Então toda letra tem seu ketarim, seu keter específico, que é a sua origem, o seu ponto de causa. Ou melhor, de causa não, de vazio. Que foi possível que elas viessem a surgir. Sua visualização deve fazer-se como se estivesse escrita Shurita, como fogo negro sobre o fogo branco. O que significa fogo negro e fogo branco? Vamos ver. Ver aqui a figura 14, nesta vemos o fogo branco, representa, como falamos, o branco aqui, ó. E o fogo negro é a tinta negra, por isso que para escrever um Sefer Torah não pode ser com azul, com amarelo, tem que ser negro, preto. Por quê? Por causa da luminosidade negativa do negro. O negro é tão intenso, né? E negro nós entendemos que é tinta, né? Por ser tinta, porque tem a parte sólida e a parte líquida, que é chamada de lama, com a qual se pode escrever a tinta, a lama tipifica a tinta. Então, traz a ideia de que de forma
de estruturamento, o que é impossível em Rokhmah, sabedoria, que não há nenhum estruturamento, não há, tudo é uma unidade simples e não há nenhum conceito lá, nada é conceitual, nada é possível, nada é possível ser dialético, ser paradoxal, porque tudo é uno, tudo é uma unidade simples. Então, as letras devem aparecer enormes na mente do iniciado, enchendo completamente a mente do iniciado. A ideia do fogo negro não é só a ausência de luz, mas sim a presença de luz negativa. Por isso que o Barry lá fala que o Barry é o livro da iluminação. Fala que a iluminação dessa luz negra é tão intensa que pode até cegar, né? Como muitas pessoas tiveram experiências místicas, como os 4 colegas, amigos do Rabi Akiva, e não estavam preparados para entrar no Pardes, que é adentrar nesses níveis superiores, tem que ter um preparo, tem que ter santidade, então havia alguma falha neles, e então essa luminosidade negativa do negro intenso, né, da letra e dessa luminosidade vista lá nessa experiência mística, acabou por causar danos aos 3 amigos de Rabi Akiva. Mas o Rabi Akiva entrou em Shalom e saiu em Shalom. Entrou em paz e saiu em paz. O negro deve ser tão intenso para ser brilhantemente negro, né, de modo a causar uma iluminação negativa. E nós falamos que são 5 contra 5. 5 na esquerda, 5 são negativas, da esquerda negativa. A direita é chamada de positiva, né, que é o fogo que tipifica o fogo branco, porque estão mais inclinados para a primeira sefirá, que é Keter. Já a esquerda, que é um fogo negro, né, inclusive a sefirá de Hod, que é esplendor, é chamada de caldeirão de carvão. Imagina, o carvão é uma coisa bem negra, né, que tipifica essa luminosidade negativa com a qual, se a pessoa não tiver o devido preparo, pode até cegar. Cegar quer dizer que a pessoa pode morrer, como um deles, né, dos 4 que adentraram, foi o chamado Kalot Nefesh, a alma não voltou, ficou só o corpo, a alma ficou lá nos mundos espirituais, ou pode ficar louco, ou se tornar um herege. Foi isso que aconteceu com os 3. A luz é brilhantemente branca. Existe a luz branca, como foi explicado, né? Este é o fogo negro com o qual as letras devem ser descritas. Então, por isso que para um Sefer Torá, um livro da Torá, tem que ser escrito com tinta negra e não com outra cor. Enquanto as combinações de letras são contempladas, a pessoa deve voltar-se para a direção apropriada. A direção, a gente está falando das 6 direções primárias, saber Hesed, Gevurat, Tiferet, Netzach, Hod e Esod, que são as 6 direções tridimensionais, seja física ou mentalmente. A pessoa pode se direcionar fisicamente, né, com o corpo, para essas direções, ou mentalmente, com a mente, após contemplar as 6 direções e permutações, porque cada direção tem a sua permutação, né? 3. Por isso que é tridimensional, porque 3 são negativas e 3 positivas, como explicamos nos vídeos anteriores. Esta parte do exercício estará terminada. O que fica ainda são as aplicações astrológicas desta técnica, que serão apresentadas nos capítulos 4 e 5 mais adiante, então vai ser abordado aqui. Este é o processo descrito no caso de
Abraão, que as acendeu, ou seja, acendeu as letras do Aleph Beit com 7 planetas, ele as dirigiu com 12 constelações. Isso consta no capítulo 6, verso 7, mais adiante, e nós veremos isso mais em breve, logo em breve, Bezrat Hashem, com a ajuda do Eterno. Então, concluímos aqui o capítulo 1, graças ao Criador, bendito seja, e então o assunto sobre Sefirot está concluído. E Bezrat Hashem, no próximo estudo, estaremos começando a estudar sobre as letras, sobre o Aleph Beit, e isso será no capítulo 2. Desejo a todos uma semana abençoada e produtiva, iluminada, e que todos possam se aproximar ainda mais e crescer na sabedoria e no conhecimento da Torá do Eterno. Quero deixar aqui um abraço especial para o colega Christian Quadros, o Hermes, e o Daniel, inclusive me fez uma pergunta muito pertinente, e, enfim, todos os amigos que estão no WhatsApp, no grupo de estudo do WhatsApp, o qual estudamos lá sobre o Zohar e o Rechalot Rabati. Então agradeço a todos vocês. Sem vocês nada seria possível. Então, Kabbalah significa isso, receber e transmitir. Assim como eu tenho recebido, estou transmitindo aquilo que foi possível à minha mente compreender, entender, e assim também vocês farão, né? Estão recebendo, irão também posteriormente estar divulgando a grandeza do abençoado do Eterno, bendito seja ele. Shalom, shalom lekulam, né? Eu peço a você que deixe o seu like, faça o seu comentário, compartilhe esse vídeo, para mostrar que esse vídeo esse assunto é bastante relevante.